O buquê de rosas vermelhas chegou à porta de Maria naquela manhã chuvosa de outono em Lisboa, mas o cartão anexado não era para ela, e o homem que abriu a porta, com o coração acelerado por um amor que ainda não ousava nomear, sentiu o mundo desabar em pétalas sangrentas. Pedro, o roommate improvável de Maria, segurou as flores com mãos trêmulas, lendo as palavras destinadas a outra pessoa, enquanto o entregador desaparecia na névoa do Tejo. Naquele instante, ele soube que João, o remetente invisível, havia cruzado uma linha que nem ele próprio compreendia, e o destino, cruel e caprichoso como as marés portuguesas, começava a tecer uma teia de segredos que uniria três almas em uma dança de dor, desejo e redenção. Pedro deixou as rosas sobre a mesa da cozinha apertada do apartamento no bairro Alto, o aroma doce invadindo o ar úmido como um intruso indesejado. Ele era um homem de 28 anos, com olhos castanhos profundos que carregavam o peso de uma infância em Faro, onde o sol escaldante do Algarve não bastava para aquecer as sombras da rejeição familiar. Filho de pescadores conservadores, Pedro havia fugido para Lisboa aos 18, sonhando com liberdade, mas encontrando apenas o eco de sua própria solidão nas ruas íngremes. Maria, sua melhor amiga desde os tempos da universidade, era o farol naquela escuridão, uma mulher vibrante de 26 anos, com cabelos cacheados que dançavam como ondas e um riso que desafiava as normas. Ela era lésbica, assumida com a ferocidade de quem sobrevivera a uma família que a deserdara por amar Sofia, sua namorada de longa data. Juntas, elas dividiam o aluguel e os sonhos, um refúgio contra o mundo que ainda sussurrava preconceitos nas esquinas de Chiado. Mas João. Pedro mal o conhecia. Vira uma vez, em uma festa na casa de amigos comuns, um homem alto de 30 anos, com barba por fazer e um sorriso que iluminava as noites de fado melancólico. Engenheiro de software em uma startup no Parque das Nações, João exalava confiança heterossexual, flertando casualmente com mulheres em bares de Cais do Sodré. Pedro o invejara naquela noite, não por ciúme romântico, mas pela facilidade com que ele navegava o mundo sem as correntes da dúvida. Agora, segurando aquele buquê, Pedro sentiu um aperto no peito que não era raiva, mas algo mais perigoso, curiosidade misturada a um anseio que ele enterrara anos atrás. O cartão dizia, para a mulher que ilumina meus dias. Com amor, João. Mas Maria não era essa mulher, ou era? Ela rira ao contar sobre um flerte passageiro com ele, semanas antes, em um café na Baixa. Ele é fofo, mas não é meu tipo, dissera ela, pescando para Pedro com cumplicidade. Quando Maria chegou do trabalho, encharcada pela garoa, seus olhos se arregalaram ao ver as flores. Meu Deus, Pedro! São lindas! Quem mandou? Ele entregou o cartão com um sorriso forçado, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao entardecer. Ela leu, franziu a testa e explodiu em gargalhadas. João. Aquele João. Ele deve ter-se confundido com o endereço. Eu disse a ele que moro aqui, mas... Ai, que confusão adorável! Sofia, que chegava logo atrás com uma garrafa de vinho do Douro, abraçou Maria por trás, beijando seu pescoço. Talvez ele esteja caçando tesouros escondidos, brincou ela, seus olhos azuis faiscando malícia. Pedro riu junto, mas por dentro, uma rachadura se formava. Porque João enviaria flores para Maria se mal a conhecia. E porque, ao imaginar o rosto dele, aqueles olhos verdes penetrantes, Pedro sentia um calor traiçoeiro subir pelo pescoço. Naquela noite, enquanto as três mulheres, não, Sofia e Maria dançavam na sala ao som de um vinil de Amália Rodrigues, Pedro se trancou no quarto, o laptop aberto em uma página de rede social. Procurou por João sem pensar, e lá estava ele, fotos de viagens pela costa vicentina, sorrisos em praias desertas de Sagres, postagens sobre livros de Saramago e vinhos de Alentejo. Um homem comum, mas com uma vulnerabilidade sutil nas legendas, às vezes, o mar leva embora o que mais amamos. Pedro fechou a aba abruptamente, o quarto girando como após um copo de ginginha a mais. Ele era gay, sim, assumira isso aos 22 em uma terapia cara no centro de Lisboa, mas mantinha sua vida amorosa em um armário semiaberto, saindo apenas para encontros casuais em apps anónimos. Namoros. Demasiado arriscado, com a família ainda mandando mensagens natalinas que ignoravam sua fase estranha. Mas João. Porque ele agora? Dias se passaram como névoa no Tejo. Maria, alheia ao turbilhão interno de Pedro, convidou João para um jantar de reconciliação, para devolver as flores pessoalmente, com risadas. Pedro protestou debilmente, mas seu coração traidor acelerou. Quando João chegou, pontual como um relógio de Sintra, trazendo uma garrafa de Porto e um buquê menor de margaridas para Sofia, paz para a casa inteira, o ar no apartamento crepitou. Ele era ainda mais cativante ao vivo, ombros largos sob uma camisa xadrez, mãos gesticulando animadas ao contar sobre um projeto de app que mapeava trilhas no Gerês. Maria furtou levemente, por esporte, mas seus olhos voltavam sempre para Sofia. Pedro, servindo o bacalhau à brás, sentia o olhar de João pousar nele por frações de segundo, ou era imaginação?
Você cozinha como um chefe de Extremadura, elogiou João, e Pedro corou, murmurando um obrigado que soou rouco. A conversa fluiu para temas perigosos, o Portugal moderno versus o antigo, os avanços nos direitos LGBTQ+, desde o casamento igualitário em 2010, mas ainda as manchas de homofobia em vilarejos do interior. Sofia, ativista em uma ONG no Rossio, falou com paixão sobre marchas do orgulho em Lisboa, e Maria apertou sua mão. João ouvia atento, assentindo. Eu apoio, de coração. Meu irmão é gay, luta todo dia contra os olhares na família. Pedro ergueu os olhos, surpreso. Irmão. Então João entendia. Mas quando seus olhares se cruzaram, algo elétrico passou, um reconhecimento mudo, ou apenas vinho tinto demais. A noite terminou com abraços na porta, João demorando-se um segundo a mais ao apertar a mão de Pedro. Vejo você de novo? Perguntou, casual. Talvez, respondeu Pedro, o pulso latejando. Sozinho no quarto, Pedro não dormiu. O buquê de rosas murchava na mesa, pétalas caindo como confissões não ditas. Ele pegou o telefone, digitou uma mensagem impulsiva. As flores foram lindas. Obrigado pelo erro. Enviou para o número que Maria roubara para ele, por curiosidade. A resposta veio em minutos. Erro. Talvez o destino saiba melhor. Café amanhã. No Time Out Market. O coração de Pedro parou. Era flerte. Ou piedade. Ele aceitou, o medo e a excitação entrelaçados como videiras em uma azulejaria antiga. No dia seguinte, sob o sol tímido de novembro que filtrava pelas janelas do mercado em Belém, João esperava com 2 cafés e pastéis de nata quentes. Eu confesso, as flores eram para uma ex-colega, mas o endereço. Bem, o GPS mentiu. Riram, mas o riso de Pedro era nervoso. Conversaram sobre tudo, o fado que João adorava em casas de Alfama, as caminhadas de Pedro pela Serra da Rábida, mas o elefante na sala era o não dito. João inclinou-se, olhos sérios. Maria me disse que você é, como ela. Forte, apesar de tudo. Pedro engoliu em seco. E você? João hesitou, olhando para o Tejo ao fundo. Eu acho que sou um monte de perguntas sem respostas. Mas gosto de você, Pedro. De verdade. O mundo inclinou-se. Não era rejeição, mas um convite para o abismo. Aquela tarde marcou o início de uma dança perigosa. Encontros casuais viraram rotina, piqueniques no Jardim da Estrela, onde João lia poemas de Pessoa em voz alta, sua voz grave e quando como um segredo, noites em bares de bairro alto, dançando samba de roda misturada à eletrónica, mãos roçando acidentalmente. Pedro se abria aos poucos, contando sobre o pai que o chamara de aberração, em uma ligação de Faro, as noites chorando no quarto de Lisboa. João ouvia, tocando seu braço com gentileza que queimava. Eu nunca amei um homem, admitiu João uma noite, sob as estrelas no castelo de São Jorge. Mas com você, sinto que poderia. O beijo veio como uma tempestade, suave no início, depois urgente, lábios se encontrando no ar fresco, o mundo reduzido a esse instante. Pedro sentiu lágrimas quentes, era real, afinal. Mas o idílio era frágil como vidro de Murano. A família de João, de uma Lisboa burguesa em Lapa, começou a pressionar por uma boa moça, em jantares de domingo. Você precisa se estabelecer, dizia a mãe, ignorando as pistas sutis. João mentia, o peso corroendo-o. Pedro, por sua vez, via Maria e Sofia como espelhos de felicidade, elas, que marchavam de mãos dadas no PRID, desafiando olhares. Por que você se esconde? Perguntou Maria uma noite, após João cancelar o encontro por família. Pedro baixou os olhos. Medo. E se ele for só curiosidade? Sofia interveio, o amor verdadeiro não é experimento. É guerra. O conflito explodiu em dezembro, com as luzes de Natal piscando na Avenida da Liberdade. João convidou Pedro para a véspera em casa dos pais, como amigo, por enquanto. Pedro foi, coração na boca, vestindo uma camisa impecável. O jantar foi um campo minado, tosse ao futuro brilhante de João, olhares inquisitivos para Pedro, o amigo do trabalho. Quando a mãe perguntou casualmente sobre namoradas, João congelou, garfo suspenso. Eu estou namorando, disse, voz trêmula. O silêncio caiu como neve no Alentejo. Com Pedro. A mesa explodiu, gritos, pratos batendo, o pai erguendo-se como uma torre de Belém. Isso é uma piada. Você é homem. João se levantou, olhos flamejantes, eu amo ele. E se não aceitarem, perco a família, mas ganho a vida. Pedro, petrificado, viu o caos, a mãe chorando, o irmão, o gay da família, defendendo com fúria contida.
Eles fugiram para a noite gelada, mãos entrelaçadas, correndo pelas ruas iluminadas até o Tejo, onde João desabou em soluços. Eu te amo. Desculpa o covarde que fui. Pedro o abraçou, o rio testemunha silenciosa. Nós lutamos juntos agora. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de altos e baixos. A família de João cortou contato, mas o irmão secretamente os apoiava, enviando mensagens de encorajamento de Coimbra. Pedro levou João a Faro no Natal, apresentando-o aos pescadores remanescentes. O pai, endurecido pelo mar, resmungou, mas ofereceu vinho. A mãe, ausente há anos, enviou uma carta tímida: se te faz feliz, filho. Maria e Sofia tornaram-se pilares, organizando um casamento simbólico, em uma praia da Caparica, com votos sussurrados ao pôr do sol, amigos em círculo cantando fado alegre. Mas o clímax veio em junho, durante a Marcha do Orgulho. Rumores de um grupo conservador planejando protestos violentos circulavam. João e Pedro caminhavam na frente, arco-íris nas camisas, quando o tumulto irrompeu, pedras voando, gritos de ódio ecoando. Pedro foi empurrado, caindo no asfalto, João se jogando sobre ele como escudo. Não te toquem, rugiu, sangue escorrendo de um corte na testa. A polícia interveio, mas o medo plantou sementes de dúvida. E se fugirmos para o Brasil, sussurrou João no hospital, bandagens nos olhos. Pedro negou, feroz: não. Portugal é nossa casa. Nós mudamos ela. A reviravolta veio inesperada. O irmão de João, ativista em segredo, vazou áudios dos protestos para a imprensa, expondo a hipocrisia dos manifestantes, muitos com filhos LGBTQ mais escondidos. O escândalo abalou Lisboa, forçando diálogos nacionais. A mãe de João apareceu na porta do apartamento, olhos inchados: eu errei. Deixem-me conhecer meu filho de verdade. O reencontro foi lágrimas e abraços, em um café no Chiado, com pastéis de nata como ponte. Pedro observava, coração pleno, enquanto João perdoava. O amor vence o ódio, mas devagar, disse ele depois. Anos depois, em uma Lisboa renovada, Pedro e João adotaram um cachorro chamado Tejo, compraram um apartamento em Alfama com vista para o rio, e João, agora terapeuta para jovens contava sua história em palestras. Maria e Sofia casaram-se oficialmente, com Pedro como padrinho. O buquê de rosas secou emoldurado na parede, lembrete do erro que virou destino. Na quietude das noites, deitados sob lençóis de linho alentejano, João sussurrava: eu enviei flores para a mulher errada, mas encontrei o homem certo. Pedro sorria, beijando sua testa. E o mundo, devagar, aprendeu a florescer conosco. A calmaria pós-tempestade era ilusória, como as brumas matinais que subiam do Tejo e engoliam as 7 colinas de Lisboa. Pedro acordava com o som distante dos elétricos rangendo nas ruas de paralelepípedos, o braço de João ao redor de sua cintura como uma âncora. Mas nos sonhos, sombras persistiam, o rosto furioso do pai de João, os sussurros de dúvida em festas onde casais héteros dominavam. Somos monstros para eles? Perguntava-se Pedro, enquanto preparava o pequeno almoço de ovos mexidos e pão de milho. João, ainda grogue, beijava sua nuca: não. Somos a revolução quieta. Mas Pedro sabia que revoluções custam sangue, e o deles ainda sangrava em feridas frescas. Um dia, o passado bateu à porta na forma de uma carta amarelada, selada com cera de faro. Era da mãe de Pedro, a primeira em anos. Volte para casa. Seu pai está doente. Traga seu amigo, se quiser. As palavras cortavam como facas de atum. Doente. O homem que o expulsara aos gritos, chamando-o de vergonha da família, agora pedia reconciliação. Pedro mostrou a carta a João no terraço do apartamento, o sol do meio-dia batendo nos azulejos azuis. Vou sozinho, disse. João balançou a cabeça, olhos firmes. Não. Somos um time. Lembra. A viagem de trem para o sul foi um borrão de vinhedos do Alentejo e memórias amargas, o mar infinito de Olhão, onde Pedro aprendera a nadar para fugir dos olhares vizinhos após seu primeiro beijo com um turista escandinavo. Em Faro, a casa de pescadores cheirava a sal e saudade. O pai, encolhido na cama com pulmões ruins de anos fumando sardinha, ergueu os olhos encovados. Filho. Uma palavra, mas carregada. A mãe, com mãos calejadas de limpar peixe, serviu sopa de alfarroba em silêncio. João ficou na sala, respeitoso, folheando álbuns velhos de fotos desbotadas. Quando o pai chamou os dois para perto, o ar pesou. Eu fui um idiota. O mar me ensinou humildade, leva tudo, menos o orgulho tolo. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado. A.M. é quem te ama, rapaz. Não como eu errei. Pedro soluçou, abraçando o homem que outrora o renegara. João apertou sua mão, testemunha quieta de uma cura que doía como ressaca.
De volta a Lisboa, fortalecidos, eles mergulharam em projetos. João lançou o app Caminhos Quer, mapeando espaços seguros em Portugal, bares em Porto, praias nudistas no Algarve, centros de apoio em Coimbra. Pedro, designer gráfico, criou os ícones, arco-íris sutis entrelaçados com folhas de sobreiro. O lançamento no Lisboa Factory foi um sucesso, influencers, ativistas, até um fado que era tocado ao vivo. Mas entre a multidão, Pedro avistou um rosto familiar, o ex-namorado de João, Miguel, um ator de telenovelas que terminara tudo por pressão da carreira. Parabéns, disse Miguel, sorriso falso. Mas cuidado, ele sempre volta para o armário quando as luzes apagam. As palavras envenenaram a noite. Pedro confrontou João em casa, voz trêmula, ele disse que você é covarde. João empalideceu. Miguel é passado. Eu mudei por você. Mas a semente da dúvida germinou, regada por noites em que João hesitava em postar fotos juntos nas redes. O conflito escalou em uma viagem a Sintra, refúgio romântico nas Montanhas Verdes. Caminhando pelo Palácio da Pena, com suas torres coloridas como contos de fadas, João propôs: vamos morar juntos de vez. Deixe Maria. Pedro parou, o vento sussurrando através das árvores. E sua família? Ainda ligam. João desviou o olhar para o castelo de Mouros. Eles aceitam, mas... devagar. Não quer forçar. A discussão explodiu ali, entre ruínas antigas, Pedro acusando covardia, João defendendo lealdade familiar. Você não entende. Eu perdi tudo por nós. Gritou João, voz e quando. Pedro rebateu, não perdeu, esconde. Eles se separaram na chuva, Pedro voltando de ônibus sozinho, o coração partido como as pedras do caminho. Semanas de silêncio gelado se seguiram. Pedro afundou no trabalho, projetando cartazes para o orgulho de 2026, mas cada arco-íris o feria. Maria e Sofia intervieram, organizando uma emboscada em um restaurante de mariscos no doca do Jardim do Tabaco. João apareceu, olhos vermelhos. Eu errei. Med não é desculpa. Ele estendeu uma carta, escrita à mão, versos inspirados em Camões, prometendo visibilidade total. Postarei nossa foto hoje. E mais, vou à terapia com você. Pedro leu, lágrimas caindo no papel. O beijo de reconciliação foi salgado de mar e redenção, sob as luzes do Tejo. Mas o destino, sempre tramando, trouxe uma reviravolta cruel. Durante uma conferência em Évora, João recebeu uma ligação. O app fora hackeado, dados de usuários que eram vazados, endereços, fotos íntimas expostas em fóruns neonazis. Pânico se espalhou, um usuário em Setúbal sofreu agressão homofóbica. João culpou-se, trancando-se no hotel alentejano de paredes brancas. Pedro voou para lá, encontrando-o encolhido. É minha culpa. Eu os expus. Pedro sacudiu, não. É o ódio deles. Nós reconstruímos. Juntos, eles lidaram com a crise, alertas à polícia cibernética, parcerias com a ILGA Portugal, uma campanha viral Caminhos Seguros. A mídia transformou a tragédia em triunfo, com João na capa de uma revista lisboeta, o herói que era de Portugal. A cura veio em uma peregrinação a Fátima, não por fé religiosa, mas por raízes. João, criado católico, buscava paz no santuário. De mãos dadas entre peregrinos, ignorando olhares, eles acenderam velas. Deus, se existes, abençoa o amor que não machuca, murmurou João. Pedro sorriu, ele já abençoou, nos uniu. De volta, eles tatuaram coordenadas do Tejo no pulso, símbolo eterno. O ano novo trouxe ventos de mudança, mas também vendavais. Pedro recebeu uma oferta de emprego em Porto, dirigir a equipe de design de uma agência cultural no Ribeira, com salário que permitiria viagens pelo Douro. É uma chance, disse a João durante um jantar de francesinha fumegante. João franziu a testa, garfo parado. E nós? Longa distância. A discussão reacendeu velhas inseguranças, Pedro temendo ser o plano B, João lutando com raízes lisboetas. Eu vou com você, decidiu João, impulsivo. Mas ao assinar o contrato, Pedro hesitou. Porto era norte, terra de tradições rígidas, onde o orgulho ainda enfrentava boicotes. E se o ódio nos encontrar lá? João apertou sua mão, então lutamos mais alto. A mudança foi um redemoinho, caixas de livros de Fernando Pessoa, adeus a Maria e Sofia em uma despedida regada à Gina em Bairro Alto. Em Porto, o apartamento na Foz do Douro oferecia vistas para o Atlântico Furioso, ondas quebrando como aplausos. João adaptou o app para o norte, adicionando trilhas no Parque de Serralves. Pedro floresceu no trabalho, criando exposições sobre artistas que era como Sofia de Melo Brainer. Mas o isolamento veio sutil,
amigos lisboetas rareavam visitas, e em jantares portuenses, piadas veladas sobre modas de Lisboa cortavam. Uma noite, em uma adega de vinho do Porto, um tio distante de João, pescador de Matosinhos, soltou: casamento gay. Deus perdoa, mas o mar não esquece. João explodiu: o mar leva preconceitos também. A briga familiar eclodiu novamente, e quando Faro. A crise pessoal veio com uma tentação inesperada. No estúdio, Pedro conheceu Alex, um ilustrador trans de 25 anos, com tatuagens de constelações e um riso que desarmava. Você é o cara do Apquier. Ídolo, disse Alex, olhos brilhando. Flertes inocentes viraram cafés, conversas profundas sobre disforia e aceitação. Pedro contou a João, mas omitiu o formigamento, culpa como vinho azedo. Uma noite, após uma exposição, Alex beijou na bochecha, demorado. Se precisar de um ouvido, estou aqui. Pedro fugiu para casa, confuso, encontrando João dormindo exausto. O que há? Murmurou João ao acordar. Pedro desabafou, lágrimas, sinto falta da facilidade. Com você, é batalha constante. João doeu, mas abraçou, então batalhemos melhor. Terapia de casal em Porto. Eles começaram sessões na Casa da Música, desenterrando medos, o de Pedro de ser o segundo, o de João de falhar como parceiro. A reviravolta veio em abril, com as flores de cerejeira caindo como confetes nas ruas de Vila Nova de Gaia. Maria ligou, voz urgente: Sofia está grávida. A adoção aprovada, venham para o batizado simbólico em Lisboa. A viagem sul foi catártica, reunindo o círculo no Tejo. Sofia, radiante com barriga incipiente, abraçou Pedro: vocês inspiram isso tudo. Mas no trem de volta, João revelou: quero filhos também. Com você. Pedro parou, o dor passando em blar. Como? Adoção, barriga de aluguel. João assentiu: o que for. Uma família nossa. O sonho iluminou as noites escuras, transformando dúvida em planos, consultas com advogados em Lisboa, pesquisas sobre direitos parentais que era em Portugal. Porém, o clímax irrompeu em julho, durante o Festival de Fado em Alfama, João insistir em voltar para homenagear raízes. No meio da multidão, um ex-colega de João, bêbado de moscatel, confrontou-os: você largou tudo por isso. Uma aberração. Punhos voaram, João levou um soco, Pedro revidou, caos na rua estreita. A polícia separou, mas as manchetes matinais gritavam: briga homofóbica em Lisboa, casal que era agredido. O escândalo reviveu o ego do app, expondo João a trolls online. Desista, sussurravam vozes virtuais. Ele afundou em depressão, trancado no quarto da Foz. Pedro, desesperado, chamou o irmão de João para Porto, juntos, eles o tiraram do buraco, caminhadas na praia ao amanhecer, conversas sobre resiliência. Você é mais forte que o mar, disse o irmão. João emergiu, fundando um grupo de apoio em Porto para vítimas de ódio. A redenção floresceu em agosto, nas praias de Espinho. Pedro e João, de mãos dadas na areia, viram o sol se pôr como uma promessa. Obrigado por não desistir, disse João. Pedro sorriu: amor é persistência. Eles voltaram a Lisboa para o aniversário de um ano, renovando votos em um barco no Tejo, com Maria e Sofia como testemunhas. O cachorro Tejo latia feliz a bordo. O outono trouxe folhas douradas ao Douro, mas também folhas de processo judicial. O agressor da briga em Alfama processou João por difamação, alegando que as manchetes o pintavam como monstro. Advogados em Lisboa viraram noites, Pedro ao lado, segurando mãos durante audiências no Tribunal de Belém. É vingança, murmurava João, pálido. Testemunhas que puseram, Alex, surpreendendo Pedro com apoio feroz: eu vi tudo. Foi ódio puro. O verdito veio como vendaval, inocente, com indenização ao casal. A vitória foi amarga, cicatrizes emocionais demoravam a curar. João questionou: vale a pena expor-nos? Pedro rebateu: silêncio mata mais que gritos. Uma surpresa veio de Faro, o pai de Pedro, recuperado, convidou-os para a festa da sardinha. Mostrem ao mundo, escreveu. A viagem sul foi tensa, mas transformadora. O pai, agora avô honorário da barriga de Sofia, apertou a mão de João: bem-vindo à família, rapaz. Fogos de artifício sobre a Ria Formosa selaram a paz, estrelas refletindo no mar como bênçãos. De volta, Pedro propôs a expansão do A para a Espanha, cruzando a fronteira em Badajoz. Viagens a Madrid os revigoraram, bares que eram em Chueca, conversas com ativistas bascos. Mas em uma noite madrilena, João confessou: às vezes, sinto inveja de casais héteros. Sem batalhas. Pedro doeu, mas respondeu com verdade: nossa batalha nos torna raros.
O conflito interno de João culminou em novembro, com chuvas torrenciais inundando o norte. Isolados em casa, ele desabafou: quero ser o provedor, o herói. Mas sinto-me fraco. Pedro, ferido pela vulnerabilidade, sugeriu uma pausa, para curar sozinho. A separação foi um abismo, Pedro em Porto com Alex como amigo platônico, João em Lisboa com o irmão. Semanas de mensagens esparsas, corações partidos. Maria mediou: vocês são almas gêmeas, mas precisam de ar. A reviravolta veio em Natal, em uma missa que era na Sé do Porto, João apareceu na porta, neve nos ombros. Eu errei. Você é minha força, não minha fraqueza. O abraço na nave fria foi sacramental, vozes de hinos misturando-se a soluços. O ano virou com o renascimento. Sofia deu à luz um menino, batizado Tejo em homenagem, e Pedro e João tornaram-se tios devotos, visitando Lisboa mensalmente. João publicou um livro, Flores Erradas, uma jornada que era em Portugal, best-seller nas livrarias da FNAC. Pedro ilustrou a capa, rosas entrelaçadas com o Tejo. Mas o verdadeiro teste veio em março, com eleições nacionais, partidos conservadores prometendo valores tradicionais, ameaçando direitos LGBTQ+. João e Pedro uniram-se à campanha da ILGA, marchando de Aveiro a Viana do Castelo. Em um debate em Coimbra, João falou: Portugal é ponte entre passado e futuro. Não queimem a ponte do amor. A multidão aplaudiu, e as urnas votaram pelo progresso. Na primavera, eles plantaram uma roseira no Jardim da Foz, pétalas vermelhas florescendo como promessas. Do erro ao eterno, sussurrou João. Pedro riu, e além. Verão de 2027 trouxe ondas de calor ao Algarve, e com elas, um convite inesperado. O pai de João, reconciliado via cartas, pediu que visitassem a família em Lapa para um almoço de paz. Hesitantes, eles foram, mansão antiga com vistas para o rio, mesa posta com robalo grelhado. A mãe, outrora rígida, serviu vinho com mãos trêmulas: eu viajava para não ver. Agora, vejo. Conversas fluíram, histórias de infância de João em jardins de Sintra, Pedro compartilhando designs inspirados em azulejos. O pai, engenheiro aposentado, admitiu: eu votei contra o casamento em 2010. Hoje, me envergonho. Lágrimas e brindes selaram laços, um quadro de família que era emergindo. Mas o paraíso rachou com uma traição sutil. No trabalho de Pedro, Alex confessou sentimentos: eu te amo desde o primeiro cartaz. Rejeitado gentilmente, Alex saiu da agência, deixando um bilhete: seja feliz, mas honesto. A culpa corroeu Pedro, havia furtado com a ideia de facilidade. Ele contou a João em uma caminhada pela ponte de Dom Luís, o Douro dourado abaixo. Eu vacilei no coração. João parou, vento bagunçando cabelos. Confiança é a escolha diária. Escolho você. A crise fortaleceu-os, terapia aprofundando laços. A aventura veio em setembro, viagem de mochila pela rota vicentina, trilhas selvagens da costa alentejana. Acampados em praias desertas, fogueiras crepitando, eles sonharam alto: adoção em 2 anos, casa em Tavira para fins de semana. Mas uma tempestade noturna trouxe pânico. João, claustrofóbico em tendas, revivia o eco como pesadelo. Pedro acalmou com canções de fado baixinho, voz rouca no escuro. Você é meu porto seguro. Amanhecer revelou arco-íris sobre o Atlântico, símbolo perfeito. O clímax dramático irrompeu em outubro, com o aniversário de Pedro. João planejou surpresa, jantar em Sagres, onde o mar encontra o céu em fúria. Mas no caminho, um acidente, carro derrapando na estrada molhada, capotando em vinhedos. Pedro acordou no hospital de Lagos, costelas machucadas, João ao lado com braço engessado. Eu dirigi devagar demais, gemeu João. Não, freios sabotados, polícia suspeitando de ex do app vingativo. A investigação revelou Miguel, o ex-ator, obcecado e despeitado. Prisão veio rápida, mas o trauma perdurou, noites de insomnia, Pedro acordando suado. E se perdermos um ao outro? João, da cama, sussurrou: a morte nos separa, mas o amor não. Reabilitação em Faro, com família unida, curou feridas, pai de Pedro cozinhando cataplana, mãe de João lendo poemas. Novembro trouxe julgamento, Miguel condenado, mas suas palavras finais cortaram: vocês roubam nossa normalidade. João testemunhou: normal é amar sem medo. Vitória judicial, mas emocional, João doou indenização para abrigos Kier. Pedro, recuperando-se, desenhou um mural em Lagos, casais entrelaçados contra ondas. Inverno de 2027 foi de neve rara no Gerês, e com ela, renovações. Pedro e João decidiram pela adoção, processo burocrático em Lisboa, entrevistas com assistentes sociais que os testaram como diamantes.
vocês são estáveis? Perguntavam. Mais que Rocha de Sintra, respondia Pedro. Aprovados em março de 2028, conheceram Luca, um menino de 4 anos de um orfanato em Évora, olhos curiosos como o Douro. Papai? Perguntou ele na primeira visita, mãozinha na de João. O coração deles derreteu, papelada voou, e em junho, família completa em uma cerimônia no cartório de Porto. Maria e Sofia, madrinhas, choraram, o cachorro Tejo lambeu o rosto de Luca. Vida familiar era causa alegre, Luca aprendendo fado com João, desenhando com Pedro nas praias da Foz. Mas desafios persistiam, escola em Porto com colegas curiosos, vocês são 2 papais. Luca respondia orgulhoso, sim, e o melhor. Bullying veio, mas João e Pedro educaram, convidando a turma para piqueniques arco-íris. A família expandiu, Sofia e Maria tiveram uma menina, Lúcia, primas inseparáveis. O ápice final veio em 2030, 10º aniversário do R das Flores. João organizou reencontro no apartamento original em Bairro Alto, Maria e Sofia, famílias reunidas, buquês frescos na mesa. De rosas erradas a família eterna, tu estou João. Pedro, com Luca no colo, beijou-o, o destino sabia. Lágrimas, risos, fado tocando, Amália cantando de amor vencido. Anos fluíram como o Tejo, Luca crescendo quiero e confiante, João palestrando globalmente, Pedro expondo arte em bienais. Portugal, mudado, celebrava-os. No entardecer de Alfama, velhos, mãos envelhecidas entrelaçadas, eles sussurravam, ainda amo você. E o mundo, enfim, respondia em pétalas.